Quinto, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não foi estabelecido pela legislação do Estado. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos de caso das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo. E só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os impedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Portanto, a leitura vai ser feita por determinação legal pelo seu presidente, como determina a lei, será do requerimento apresentado não por vereadores dessa casa, mas por pessoas da população, por eleitores, e que logo em seguida será colocada a apreciação. Se aprovada, será instalada uma comissão processante. Caso contrário, será arquivado o requerimento. Solicito ao secretário que ele queira fazer a leitura integral do requerimento formulado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Estado de Minas Gerais. Sônia Gomes de Oliveira, brasileira solteira, assistente social, portadora da cédula de identidade número M5700-504, inscrita no CPF MG, sob o número 775, 801, 336, 87, título eleitoral número 11 34 48 03 02 13, zona 325, residente domiciliada na rua Joaquim Pereira, 53, bairro Nossa Senhora de Fátima. Flávia Araújo de Almeida, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade MG 3008 745, inscrita no CPF MG sob o número 404, 444, 836, 87, título eleitoral número 14, 91, 27, 402, 13, zona 184, residente domiciliado na rua Fluminense, 111, bairro Maracanã. Maria dos Reis Ribeiro Dias, brasileira, casada, técnica de enfermagem, portadora de cédula de identidade MG 1063, 605, inscrita no CPF MF, sob o número 426, 357, 796, 15, título eleitoral número 17, 36, 57, 702, 56, zona 184, residente e domiciliada na rua Ateneu 457, bairro Maracanã. Francisca da Dores Rodrigues Barbosa, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade número M346 73 27, inscrita no CPMF-MG, sob o número 451 426 026 68, título eleitoral 00 696 102 21, zona 184, residente domiciliada na rua Frei Caneca, 689, bairro São Judas. 1. Maria Clarete Martins, brasileira, solteira, professora, portadora de cédula de identidade número M9 46580, inscrita no CPMF-MF, sob o número 268, 369, 806, 25, inscrita no título eleitoral a contabilidade número 360, 762, 10205, zona 317, residente domiciliado na Avenida Coronel Luiz Maia, 683, portador da cédula de identidade número MG 4 67 359, inscrito no CPF MF, sobre
O número 714, 705, 11604, título eleitoral 1494, 18, 302, zona eleitoral 184, residente domiciliada na Rubela 1365, Barra Alterosa. Maria Ismera Ezequiel, brasileira, casada no lar, portadora de certa identidade, número MG 5133-636, inscrita no CPMF, sobre o 77-61-80-416-87, título eleitoral, número 28-39-63-402-13, zona 184, residente domiciliada na rua Frei Caneca, 776, bairro Vila Grace. Todos da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, vêm de forma respeitosa a presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto 201/61, requerer abertura de processo de cassação em face do atual chefe do Executivo, senhor Rui Adriano Borges Muniz, brasileiro, casado, empresário, nascido em 2/5/60, o qual pode ser encontrado na sede da prefeitura deste município pelos fundamentos fáticos que passa a expor. O representado desde que assumiu a gestão do município de Montes Claros vem deixando de repassar as verbas da saúde, as quais estão sendo depositadas no Fundo Municipal de Saúde pela União e Estado de Minas Gerais. Em diversas entrevistas, o próprio representado está confessando a ausência de repasse aos prestadores, de forma que se instaurou um caos na saúde de Montes Claros e em toda a população, vem sendo prejudicada com a abusividade do chefe do Executivo. Estima-se, segundo dados obtidos na internet e jornais escritos e televisivos, que a retenção das verbas já perfaz um total de 90 milhões de reais, os quais deveriam estar sendo repassados aos hospitais de Montes Claros, e o representado, o senhor Rui Muniz, vem negando a transferência desse recurso. O senhor prefeito alega que as verbas estão sendo repassadas o senhor prefeito alega que as verbas não estão sendo repassadas porque os hospitais não estão cumprindo com o pactuado. Contudo, destaca-se, senhor presidente, que o centro de saúde e as unidades de ISF, equipe de saúde da família, em praticamente, se não todos os bairros da cidade, encontram em situação precária, com a ausência de médicos, falta de medicamentos nas farmácias básicas de SUS, faltando até materiais para curativos e suturas. Estranhamente, o representado, mesmo diante da crítica situação das unidades básicas de saúde, sob sua gestão, estão impedindo que a população montes-clarense tenha acesso pleno à saúde agora mediante os hospitais. Até onde a população ficará prejudicada com abusividades do prefeito? O dinheiro está na conta do município. E por que os hospitais não recebem os mesmos? Se os hospitais de Montes Claros não suportam a crise financeira, como ficará a população? A Santa Casa de Montes Claros e o Hospital Antoninho já noticiaram não possuir condição de suportar nem mesmo mais 30 dias de ausência de repasse e que irão fechar as portas. Como ficará a população carente que não possui dinheiro para procurar consultórios particulares? Os pacientes continuarão indo ao pronto-socorro, retornando por não ter condição de atender a todos. Senhor presidente, desta Câmara Legislativa do Estado de Minas Gerais e de União, já informaram que estão fazendo um depósito mensalmente dos valores destinados à saúde de Montes Claros, na conta do Fundo Municipal de Saúde. Por que as verbas estão sendo retidas? Quais são os descobrimentos por parte dos hospitais? Ora, se os hospitais estivessem
faltoso nesta questão, o próprio Ministério Público já teria se posicionado em favor do prefeito Rui Muniz. E não é o que vem recebendo. O fato que o ato do senhor prefeito constitui crime de improbidade administrativa, não sendo necessário ser no meio letrado para se ter o conhecimento de que o representado está se apossando criminalmente das verbas repassadas pela União e Estado, e ainda está gerando enorme e irreversível prejuízo à população de Montes Claros. Justamente a mais carente, aquela que necessita do Sistema Único de Saúde. O artigo 4º do Decreto 2001-67 diz nos incisos 6º, 7º e 8º que o prefeito estará sujeito ao julgamento pela Câmara de Vereadores com sanção de cassação de mandato sempre que descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Ora, pelo que se sabe, o município Montes deve valores aos hospitais desde o ano 2012. E esta Câmara Legislativa já aprovou para o orçamento de 2003 o pagamento de referido débitos para o representante Rui Muniz. Não o fez. O senhor Rui Muniz recebe mensalmente valores da União e Estado para repassar aos hospitais. Ato determinado expressamente pela resolução do Ministério de Saúde que institui a gestão plena do SUS, em que os municípios ficam obrigados a repassar as verbas destinadas à saúde dos hospitais. Contudo, isso não vem ocorrendo, como expressamente confessa o senhor prefeito, descumprindo o motivo do inciso 7 do artigo 4º do Decreto 2001-67, como diz. Por fim, o senhor prefeito omite-se quanto à existência das verbas depositadas na conta do Fundo Municipal de Saúde, bem como ao direito que a população possui de ter acesso amplo e pleno à saúde, quanto retém indevidamente valores que pertencem aos hospitais, impede o povo consular de receber atendimento médico. O que é dever do mesmo garantir nos termos do inciso 8º do artigo 4º do Decreto 2001-67. Diante do exposto, não resta dúvida quanto às ilegalidades perpetrada pelo chefe do Executivo Montes Claros, devendo tais fatos serem apurados e punido por esta Câmara Legislativa, eleito também por este povo desta cidade, o qual, através do representante, se manifesta indignado com todos os atos abusivos que o prefeito vem praticando, sendo que, ao final, assim requer a instauração de processo de cassação do atual prefeito, o senhor Rui Adriano Borges Muniz, devendo mesmo ser intimado a apresentar resposta ao presente processo, que seja o presente processo julgado totalmente procedente para, ao final, determinar a cassação do chefe do Executivo Montes Claros, senhor Rui Adriano Borges Muniz, posto estar configurada a prática dos crimes previstos no artigo 4º, inciso 6º, 7º e 8º do Decreto 2001-67, que seja oficiado a todos os hospitais de Montes Claros para apresentar todos os débitos que o município de Montes Claros possui para com os mesmos, que seja determinada a apresentação dos extratos bancários do Fundo Municipal de Saúde a fim de que se apure a existência das verbas repassadas pela União do Estado de Minas Gerais aos hospitais de Montes Claros, bem como a destinação das mesmas. Que seja oportunizado todos os meios de prova em direito admitidos para se provar tudo o que aqui se vem alegar. Termos em que foi deferimento. Montes Claros, 24 de outubro de 2013. Assinado por Sônia Gomes de Oliveira, Flávia Araújo de Almeida, Maria José Ribeiro, Francisco da Cruz Rodrigues Barbosa,
Maria Clarete Martins, Maria Denise Ribeiro Alves, Maria Isméria Pinheiro Ezequiel. Agradeço, senhor secretário, pela leitura do requerimento e o requerimento está em discussão. Senhor presidente, primeiro eu quero deixar claro que esse não é o primeiro pedido de abertura de comissão processante para investigar atos do prefeito municipal. Da própria sociedade civil, esse é o segundo. O primeiro foi sobre a questão do arrombamento, que inclusive continua sob investigação do Ministério Público Estadual. Inclusive, na semana passada, nós tivemos informação que alguns vereadores voltaram a ser convocados para dar esclarecimento sobre o que aconteceu naquele dia. E um outro requerimento foi um pedido de nossa autoria sobre a questão da não prestação de contas, se o prefeito infringiu a lei de responsabilidade fiscal não prestando conta no mês de maio. Esse pedido da sociedade civil, que pode ser feito por apenas um cidadão, que foi assinado por 7 cidadãos montes-clarenses, ele pede uma investigação em relação ao não repasse para os hospitais. E aí eu peço aos vereadores, inclusive aqueles, como o vereador Pastor Altemar fez uma defesa ontem, falando justamente o que o prefeito sempre fala, e que na minha opinião está equivocado, mas enfim, pedindo para votar a favor da investigação, porque assim como os outros pedidos de comissão processante, a gente não está votando aqui no impeachment, a gente está votando para abrir uma investigação, inclusive para que o prefeito comprove o motivo do não repasse, que se justifique. Porque na minha opinião, e eu volto a repetir, já falei reiteradas vezes, o recurso, depois de aprovado na Câmara, é de serviço prestado. Aquilo ali tem as AESHs, tem a fiscalização das ouvidorias, enfim. Daquilo que foi apresentado, que nós aprovamos para ser repassado e não cabe ao prefeito segurar, houve a prestação de serviço sim. Então, assim, esse negócio de falar que existem irregularidades, a gente precisa de comprovação. A comissão terá o papel de fazer essa investigação. Ainda em discussão. Não vai dar certo não, Madureira. Puxa o livro. Ainda em discussão. Senhor presidente, conceda uma parte ao vereador Eduardo Madureira. Obrigado, vereador Rodrigo. É só para concluir, senhor presidente, como Vossa Excelência fez a leitura aí do artigo do decreto-lei do 201, a comissão processante, ela não tem vereador escolhido para ser da comissão, vai ser sorteado entre todos os vereadores, ou seja, não tem como uma comissão ser criada por indicação do presidente ou da mesa diretora. A própria decreto de lei fala, então assim, não temos o risco de ter vereador da oposição ou só da situação, vai ser sorteado. E aí, os sorteados terão o papel de fazer a investigação. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Ainda em discussão. Mas 5 acabou, Madureira. Vamos pegar a comissão processante. Estou querendo retroagir. Estou querendo acabar. Senhor presidente, eu quero apenas fazer as minhas palavras do Eduardo Madureira. Eu, particularmente, que já questionei o prefeito pessoalmente, com os demais vereadores, não tenho o conhecimento de qual é o erro que existe nos hospitais. Então, essa solicitação aqui é a oportunidade desta casa conhecer, porque o prefeito aí vai ser convocado pela comissão e ele vai ter a oportunidade de apresentar aqui. Aqui ninguém está dizendo que vai caçar prefeito ou quer caçar prefeito. Não é essa a nossa função aqui, nem tem esse intuito. Mas é uma oportunidade de esclarecimento. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. Porque, repetindo aqui o que eu disse para o prefeito na última reunião que participamos. Prefeito, os diretores, inclusive o senhor bispo, nos disse, eu não conheço o problema que diz que existe e estou buscando conhecer para que se possa corrigir. O prefeito
fala que tem, mas também não se apresenta. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos lavar as nossas mãos no bom sentido de fazer valer a nossa função aqui. Votando contra, eu acho que nós estamos prestando um desserviço ao povo de Montes Claros, porque é a oportunidade, inclusive do prefeito, que é uma voz só, enquanto a população é a voz do povo de Montes Claros, que pede esclarecimento e tem as mesmas dúvidas. Eu jamais ficaria contra o prefeito se ele me apontar um erro da Santa Casa. Partirei em cima da Santa Casa, que ela tem que trabalhar de forma correta. Se está irregular, tem que ser adequado. Mas o problema não se é se apresentar. E quem está pagando a conta com isso? São aquelas pessoas, Cláudio, que estão jogadas lá no hospital. É aqueles que vão no parque e compreendem isso. O vereador, Rodivídio, não tem uma linha para fazer uma sutura, não tem um espalatório para fazer o curativo. Eles vão para Santa Casa. Ainda em discussão. Vai internar lá para você ver. Senhor presidente, concordo plenamente com os dois vereadores que precederam. Então esse é o momento sim de provar para a cidade, né, se realmente estava havendo erro ou não. Principalmente o prefeito que citou nomes, como na Santa Casa ele falou Samuel e Medeiros. Então assim, vai ter que comprovar realmente qual é o erro cometido por esses dois diretores. Então, eu acho que é o momento da casa realmente aprovar essa comissão, como já foi bem dito. Não está discutindo aqui, não vai ser cassado, não. É para que tenhamos esclarecimento. Até então, nossa cidade está abandonada e não aparece nenhum culpado, né? Então, esse é o momento, sim, de nós, né, vereadores, mostrarmos que estamos trabalhando com transparência. Obrigado. Ainda em discussão. Pode até não passar, mas que esse comunista está passando um Senhor presidente, a tranquilo. gente fica preocupado com tudo, né? É um país de democracia, um país de liberdade. Então foi uma ampla discussão do prefeito com os hospitais. Foi uma demanda muito grande para melhorar o atendimento à saúde. O prefeito envolveu, foi uma luta de braço. E as pessoas dos hospitais ali discutindo, nós tivemos no Ministério Público uma discussão ampla. E o povo realmente precisa. Mas é um momento de reflexão, de pensar bem a atitude que nós vamos tomar. Então, assim, merece um voto de crédito os hospitais e o prefeito. O prefeito adequar a responsabilidade para repassar e os hospitais contribuir com a saúde do povo tão carente que não está falando do Então, a gente fica querendo o melhor para Montes Claros. Então, é um momento de ponderação para os dois lados, que realmente os hospitais cumpram com o dever, que o prefeito cumpra com o seu dever, porque é um momento em que devemos apoiar a qualidade de vida do povo nosso. Ainda em discussão. Quero lembrar aos colegas vereadores que a votação desse requerimento acontece da seguinte forma. Quem votar sim estará aprovando o requerimento e, portanto, autorizando a abertura de uma comissão processante. E a votação não está rejeitando o requerimento e que, se a maioria votar, ele será rejeitado. Em votação. Requerimento rejeitado. O vereador Raimundo também manifesta o voto. Senhor presidente, conforme o parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 330, eu quero fazer minha declaração de voto. E como eu disse, essa terceira votação, que foi rejeitada, eu espero um dia que essa casa possa cumprir o seu papel de investigar e de fazer cumprir a legislação. Então eu quero dizer que eu votei sim e que eu acho que se o prefeito quer fazer a coisa corretamente, eu acho que tem uma investigação. Atenção, senhores vereadores. Seja registrado com a organização do vereador Madureira o seu voto. Gostaria de encerrar a reunião, solicitar aos vereadores que aguardem apenas alguns instantes, porque a pedido da Comissão de Controle Interno,
Apenas acertar um detalhe, todos os vereadores do interesse dessa casa, todos os vereadores, apenas mais alguns minutos, vestir cerimonial e pronto. É coisa rápida, os vereadores aqui, rapidamente aqui, essa foi a Nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião. Bom dia a todos.